trazer uma pessoa que foi uma líder na minha vida. Hoje é minha amiga, hoje é minha irmã em Cristo Jesus, e eu também vou estar passando um pouco, ela vai estar falando um pouco sobre o que é liderar, né? A gente consegue entender o que é ser líder quando um líder explica. Eu que agradeço e vou dizer para vocês, liderar, nós precisamos recuar, mas nós não podemos massagear ego, tá? Porque muitas pessoas querem hoje em dia gestores, né? Liderança boazinha, mas às vezes não está desenvolvendo. Então, muitas das vezes, em todas as nossas áreas de liderança, nós precisamos ter esse entendimento. O que você está fazendo para desenvolver alguém? Né? Quando nós fizemos essa pergunta para nós mesmos, nós também nos colocamos no lugar do próximo. E às vezes muitos não estão se desenvolvendo porque nós não estamos fazendo o nosso dever corretamente. E massagear ego não desenvolve ninguém. Então, gente, essa é a Angélica, coordenadora de uma logística. Estamos aqui conosco hoje para também agregar, né, no nosso curso, né, de liderança. Angélica, tudo bem com você? Como é que você vai? Olá, tudo bem? Tá tudo ótimo. Então, Angélica, vamos fazer algumas perguntas, tudo bem? O que é uma delegar funções para você? Então, delegar funções, né? Estou falando assim, no nosso meio de trabalho, né? Mas olhando também porque delegar funções não é só você colocar a função e deixar que o colaborador venha executar sem nenhuma orientação. Tudo que nós vamos fazer, nós precisamos ter uma orientação. Seja ela no nosso trabalho, na nossa vida espiritual, é bem importante, nós temos bastante equilíbrio, né, para poder passar com clareza. Então, todas as vezes que a gente delega alguma função para alguém, nós precisamos mostrar o porquê que está sendo necessário essa função. Porque assim, nós estamos formando colaboradores, formando pessoas para que consiga entender realmente o que ele precisa executar todos os dias. Porque liderar não é só você mandar, você tem que estar sempre instruindo as pessoas para que possa ser desenvolvido e andar também sozinhos, porque é assim que nós desenvolvemos as pessoas, os colaboradores ou qualquer pessoa da liderança, né, desenvolver outros líderes e pessoas, né, que consiga realmente ter toda essa instrução com clareza. Né? A primeira coisa de uma liderança para resolver conflitos, ele precisa ter um equilíbrio emocional. Porque todas as vezes que vamos resolver um conflito, não adianta você querer ser ou alterar a voz, não adianta você querer mostrar que você tem a razão. Você precisa, às vezes, para liderar algum conflito, você precisa retornar, você precisa esperar um momento para explicar o porquê está acontecendo e de que maneira. O primeiro ponto é, quem tiver na verdade, resolvendo os conflitos, precisa ter o equilíbrio emocional, porque dessa maneira você mantém a calma. Quem tiver também no meio do conflito quer ter mais razão, então muitas das vezes a liderança precisa entender isso, porque às vezes a liderança acha que tem a razão, sabe de tudo, mas o momento não é para que mostrar quem está com a razão, é sim contornar a situação e quando tiver tudo normalizado, sim explicar, tentar trazer cada vez mais esses problemas que acontecem no dia a dia, né? Isso a gente leva em qualquer momento, né? Eu estou falando assim, de uma área profissional, estou falando de uma área espiritual e principalmente o emocional. Primeira coisa que nós temos que fazer no mundo de hoje é trabalhar o nosso emocional, que consegue, eu acho que uma maneira mais coerente de você resolver qualquer conflito é trabalhando a nossa área emocional mesmo. Eu acho que toda comunicação tem que ter clareza. Se você tem clareza da sua comunicação, de explicar, instruir pessoas, né? Você vai ter uma comunicação que você não vai precisar ficar falando todos os momentos. Né? Se você desenha um processo de trabalho e você colocar em prática, você precisa entender que aquilo dali está sendo cumprido. Então, você vai desenvolver as pessoas para isso. Tá? Isso numa área de trabalho, isso numa área espiritual, isso no nosso dia a dia. Porque, às vezes, no nosso dia a dia, acontece que a gente tem que mudar as coisas. O que a gente precisa ter a clareza que qualquer mudança do processo não pode ser, tem que ser uma exceção. Ele não pode virar padrão.
E eu acho que isso poucas pessoas hoje conseguem passar com clareza, né? Às vezes nós estamos fazendo algo que precisa mudar a rota um pouquinho no nosso cotidiano e as pessoas não entendem. Por quê? Falta comunicação clara. Se você explicar, outras pessoas vão entender, outras não vão. E isso, como você consegue entender se você está sendo claro nessa informação? É quando você passa essa informação a alguém e você consegue ler o perfil dela. Porque nosso semblante, nosso perfil muda logo. Então você vai ter que ter uma clareza de entender se ele entendeu por que está pedindo a mudança do processo ali, ou se você realmente quer manter a dúvida dele. Então ele não vai ser desenvolvido. Então liderança precisa desenvolver, mas o primeiro ponto, a liderança precisa se desenvolver dentro de si mesmo. Né? Unidade do corpo. Nenhum corpo é completo se falta um membro. Então, se falta um braço, você não pode dizer que é um corpo completo. Então, é a mesma coisa. Quando você trabalha em equipe de trabalho, quando você trabalha em alguma equipe espiritual, né, que é dentro de um ministério. Então, todas as vezes que tem algo que falta alguma coisa, seja um braço, está faltando ali um membro para voltar o corpo, para montar um corpo. Então, o corpo, ele precisa estar completo. Então, todas as vezes que você achar que está faltando algo, ali não está um corpo completo. Então, a liderança precisa entender isso e precisa trazer cada vez mais para próximo de si essa importância para compor um único corpo. Porque o corpo, ele não adianta. Se você tiver um braço para um lado, cabeça para o outro, perna para o outro, ali não está montado um corpo, que é o único, né? Então, a gente precisa entender isso e liderança precisa cada vez mais estar se aperfeiçoando para montar, seja em qualquer área, o corpo e o único. Precisa ter o discernimento, né, e a sabedoria. Porque quando nós temos discernimento, nós conseguimos administrar, mesmo sendo difícil. Nós sabemos a hora que precisamos recuar de alguma situação, porque às vezes muitas das coisas vêm para nos afrontar, né? E hoje em dia as coisas estão muito difíceis. E o que nós precisamos dentro de uma liderança? É entender que cada um tem o seu tempo. E nós precisamos ter essa leitura de entender que se eu hoje não estou bem ou alguém não está bem, nós precisamos ter juntar toda essa informação e falar, olha, nós precisamos melhorar, mas às vezes a melhoria precisa ser nossa. Então, quando a gente tem essa dificuldade e temos uma vida espiritual com Deus, nós precisamos ter esse discernimento, essa sabedoria. Deus vai nos lapidando de uma maneira que quando você vê, que às vezes vê um muro pela frente, né? Mas quando você coloca Deus, você trabalha, você está ali em jejum, em oração, tudo isso faz uma diferença para a gente no dia a dia, na vida espiritual. Que isso vem para o nosso dia a dia, para que nós venhamos tratar isso no nosso trabalho, na nossa condução, aonde que nós estivermos, nós vamos ter essa leitura. Então, isso foi colocado na minha vida desde quando eu me converti. Então, hoje, eu já tinha essa pegada de liderança antes da minha conversão, que era uma maneira, e depois que eu me converti, eu tive muito mais sabedoria para administrar conflitos. Então, hoje eu posso falar para vocês assim que isso eu aprendi muito, mas eu precisei muito estar também trabalhando a minha vida espiritual, porque muitas afrontas vêm para poder tirar o que você conquistou. Porque às vezes as pessoas olham para você e falam, você não é capaz. Aí as pessoas ficam frustradas. O que você precisa como líder? Líder arrasta, líder desenvolve. E às vezes você não precisa saber de tudo, mas você precisa ensinar que você é capaz, que você não pode desistir. E o que eu vejo muito é isso hoje em dia. Liderança achar que sabe tudo, liderança achar que pode tudo, e não é assim que tem que ser. Nós precisamos ser espelho na nossa vida profissional, no nosso ministério, aonde nós estivermos, nós precisamos ser espelho, sim, para poder resgatar vidas, para poder desenvolver pessoas, porque quando a gente faz o nosso melhor no dia a dia, para alguns não vai ter valor nenhum, mas nós precisamos entender e olhar para nós mesmos e falar,
eu consegui resgatar, eu consegui desenvolver. Então, isso é um papel de liderança. Obrigada, viu, Angélica, pela sua participação. Que Deus abençoe grandemente a sua vida, a sua família, o seu ministério. E obrigada por ser essa líder.